Ron Kelly volta mais cedo de uma viagem de negócios para surpreender sua esposa, Irene, mas encontra algo completamente diferente, evidências de uma traição em sua casa. Ao invés de um simples confronto, ele se prepara para uma noite de revelações e vingança, esperando pacientemente enquanto Irene e seu amante, Jeffrey, continuam sua intimidade no andar superior. A situação se torna cada vez mais tensa, com Ron confrontando os dois, e a traição que ele descobre vai muito além do que ele poderia imaginar. Em uma espiral de vingança e desespero, Ron se vê em um dilema moral e legal, enquanto as consequências da traição afetam não apenas seu casamento, mas a vida de todos os envolvidos. Cheguei em casa para surpreender minha esposa, mas isso se transformou em um confronto brutal. Eu me sentei na minha poltrona reclinável favorita, com minha 9mm na mão, esperando os amantes descerem as escadas do meu quarto depois de terminarem sua rodada de atividades íntimas. Eu havia movido minha poltrona do meu escritório e a colocado no pé da escada, de forma que ficasse fora da vista de quem descia até chegarem ao último degrau. Eles estavam tão envolvidos em sua paixão que não ouviram nada, tendo retornado mais cedo de uma viagem de negócios, tentando surpreender minha esposa, Irene, com uma viagem ao Havaí. Fui eu quem acabou surpreendido ao entrar em casa e encontrar roupas masculinas e femininas espalhadas pelo chão, levando até a escada e subindo por ela, aparentemente jogadas no frenesi de chegar ao quarto principal o mais rápido possível. Enquanto esperava, liguei para meu parceiro que cuidava dos casos criminais no nosso escritório de advocacia e contei o que havia encontrado ao chegar em casa, dizendo que precisaria que ele me tirasse da cadeia mais tarde naquela noite. Ele disse que me encontraria na delegacia e pediu para eu não matar ninguém. Eu ri e disse que tentaria não fazer isso. Localizei as calças do amante de Irene e peguei sua carteira, onde encontrei seu documento de identidade, cartões de crédito e fotos de sua esposa e filhos. Depois peguei o telefone dele, que ele havia jogado sobre a mesa de centro por hábito, suponho, o que indicava que essa não era a primeira vez que acontecia. Peguei o celular e liguei para a casa dele enquanto esperava. Parecia que eu queria companhia, alguém para conversar que entendesse a dor da traição que eu estava sentindo enquanto aguardava o confronto iminente. O telefone tocou 3 vezes antes de finalmente ser atendido por uma mulher claramente irritada. Bem, já era quase 1h da manhã. Ela gritou: "Jeffrey, onde diabos você está, seu desgraçado? Hoje, bem, agora já é ontem, era o aniversário de 5 anos da sua filha, e você partiu o coração dela, seu filho da puta. Mais uma vez, e eu juro que vou pedir o divórcio. Sinto muito por tê-la acordado, Sra. Connor", respondi. "Não percebi a hora. Jeffrey está muito ocupado no momento, então terei que repassar sua mensagem um pouco mais tarde." "Quem diabos é você e como conseguiu o celular do Jeff?" ela finalmente perguntou. "Meu nome é Ronald Kelly e encontrei o celular dele jogado na minha mesa de centro quando cheguei em casa mais cedo de uma viagem de negócios", respondi. "Kelly, é isso? Você não seria o marido da Irene, seria? Ela é a secretária do Jeff?" ela perguntou. "Sim, culpado como acusado, receio. E minha futura ex-esposa parece ser muito mais do que apenas uma secretária para o Jeff", respondi. Ela não pareceu captar o final da minha frase e disse: "Eu não me importo com o quão ocupado ele acha que está. Você coloque ele no telefone agora ou diga para ele nem se preocupar em voltar para casa nunca mais." "Ah, Sra. Connor, acho que ele não poderá atender ao telefone tão cedo, muito menos voltar para casa agora. Veja bem, ele terá que esperar até que os médicos da emergência terminem de costurá-lo depois que eu atirar nele em breve, por dormir com minha esposa na minha casa, na minha cama. Desnecessário dizer que estou mais do que um pouco irritado com Jeff e minha futura ex-esposa", declarei calmamente. "O que você disse?" ela gritou. "Sim, neste exato momento eles estão lá em cima, envolvidos em suas relações íntimas, com o pouco de cérebro que ainda têm, e eu simplesmente não tive coragem de subir e atirar neles, porque isso sujaria muito a minha cama. Além disso, estou tão furioso agora que talvez eu erre a mira e acabe matando os dois. Então estou esperando aqui embaixo até que terminem e desçam para pegar algo para beber. Irene sempre gosta de tomar algo depois de uma sessão vigorosa de intimidade", disse. "Ops, tenho que ir agora. Acho que estou ouvindo eles descendo as escadas. Se puder, talvez deixe Jeff te ligar em breve, então fique perto do telefone. Pelo menos Irene poderá te informar para qual hospital a ambulância o levará." "Não se preocupe, eu não quero ver ou ouvir falar dele nunca mais", Sra. Connor gritou. "Por favor, pense em seus filhos. Eles vão odiá-la por afastá-los do pai enquanto ele se recupera no hospital. Você não merece isso. Pelo que posso dizer, você não tem culpa alguma em toda essa história", alertei. "Nem você?" ela suspirou. "Ok, vou esperar sua ligação então", e desligou. Enquanto eu esperava, minha mente vagava
pagava pela vida que Irene e eu havíamos construído juntos. 7 anos de casamento, uma bela casa no subúrbio e viagens de fim de semana para a praia. Eu lhe dera tudo que estava ao meu alcance. Meu coração batia forte no peito. Uma mistura de raiva e dor me inundando. Cada momento que compartilhamos agora parecia manchado. Cada eu te amo que ela havia sussurrado enquanto eu estava fora em viagens de negócios, agora parecia veneno correndo pelas minhas veias. A traição cortava mais fundo do que qualquer faca poderia. Olhei para a foto do nosso casamento emoldurada na parede. Parecíamos tão felizes então. Tudo foi uma mentira? Ela algum dia me amou de verdade? Minha mão apertou a 9 milímetros enquanto ouvi movimentos no andar de cima. O metal frio contra minha palma me lembrou da escolha que eu já havia feito. Haveria consequências para os dois. Não apenas esta noite, mas por muitos anos. Eu ia garantir isso. Lá em cima, Irene se recuperava do amor de Jeff pela terceira vez naquela noite e achava que tinha ouvido alguém falando lá embaixo. Jeff, você acabou de ouvir algo? Ela perguntou. Jeffrey estava tão imerso em sua própria admiração por sua habilidade de encantar aquelas secretárias casadas e estúpidas que não ouviu nada além da sua própria mão se batendo nas costas. Não, Irene, não ouvi nada. Mas agora que estou ouvindo, parece que ouvi alguém falando, embora estivesse bem abafado. Sim, não tenho certeza do que é, mas acho que ouvi algo também. Ah, provavelmente é só a secretária gravando uma chamada de Ron, respondeu Irene. O que esse idiota está fazendo ligando depois da 1 da manhã? Ele não tem nenhuma noção? Disse Jeff. Já está tão tarde assim? Ron nunca liga depois das 10 da noite. Ele não gosta de me acordar no meio da noite. Deve ser alguma emergência para ele ligar tão tarde. Irene se levantou, colocou seu roupão e saiu para verificar a secretária. Jeffrey, sendo o presente de Deus para todas as mulheres, não se incomodou com o roupão de Ron e simplesmente seguiu Irene escada abaixo nu. Se não fosse por mais nada, ele tomaria um pouco do Glenlivet de Ron, que ele havia aprendido a gostar muito, junto com a intimidade com sua esposa. Jeffrey sorriu para si mesmo enquanto seguia Irene. Ele estava dormindo com a esposa de Ron Kelly há meses, bebendo seu whisky premium e usando sua cama. Havia algo emocionante em pegar o que pertencia a outro homem, especialmente a um advogado de alto nível como Ron. Na cabeça de Jeffrey, Ron era apenas outro terno rígido que não sabia como satisfazer corretamente uma mulher como Irene. Como vice-presidente de operações da Meridian Corporation, Jeffrey estava acostumado a conseguir o que queria. Quando Irene começou como sua assistente executiva há 6 meses, ele avisou imediatamente. O anel de casamento no dedo dela apenas tornava a conquista mais atraente. Levou algum esforço, toques casuais que duraram mais do que o necessário, noites tarde no escritório, elogios à sua aparência que cruzavam os limites profissionais, mas eventualmente ela cedeu. A primeira vez foi depois do expediente em seu escritório, quando ela ultrapassou a linha. O prazer do proibido foi intoxicante para os dois. A partir daí, escalou para quartos de hotel e, finalmente, para a cama de casamento dela enquanto o marido estava fora. Ele nunca vai descobrir, ele lhe assegurou várias vezes. Ele está muito ocupado com seus casos para perceber. Quando Irene chegou ao final da escada, percebeu que algo estava errado e parou tão repentinamente que Jeffrey quase caiu. Ele estava prestes a gritar com Irene por quase ter feito ele tropeçar quando, de repente, a luz da sala se acendeu e eles viram Ron sentado em sua cadeira, não a 5 pés de distância deles. Irene gritou e Jeffrey perdeu toda a cor no rosto ao ver a arma de 9 milímetros na mão de Ron apontada para os dois traidores. O sangue drenou do rosto de Jeffrey enquanto ele olhava para o cano da arma. Seu coração martelava no peito e ele de repente se sentiu muito nu e vulnerável. Isso não era para acontecer assim. Ron deveria estar em Chicago por mais 2 dias. Ron, não é? Irene gaguejou, mas sabia, pelo olhar nos olhos de Ron, que sua vida com ele havia acabado. Cala a boca, sua estúpida mulher infiel, Ron disse calmamente. Ela caiu no chão enquanto Ron se virou para Jeffrey. Bem, pelo menos eu não terei que comprar um roupão novo, Jeffrey. Acho que deveria te agradecer por isso. Claro que vou ter que comprar lençóis novos, uma nova cama e uma nova esposa, mas você não pode ter tudo, certo, Jeffrey? Jeffrey começou a recuar, tentando pensar em alguma maneira de escapar quando Ron disparou um tiro na grade da escada, parando sua fuga. O tiro reverberou pela casa, estilhaçando a madeira da grade e enviando pedaços para todos os lados. Irene gritou e cobriu os ouvidos enquanto Jeffrey congelava no lugar, seus olhos se arregalando de pavor. Um pequeno fio de urina escorreu pela perna dele enquanto sua bexiga se liberava involuntariamente. Droga, agora vou ter que trocar a grade também? Você está ficando caro, Jeffrey, mas não saia agora por minha causa. Temos muito o que discutir, muito a resolver e tão pouco tempo. Você vai me dever tanto por dormir com minha esposa infiel e precisamos chegar a um acordo agora. Ron se virou para sua querida esposa. Quanto tempo, Irene? Quantas vezes ele esteve com você? Eu sei de pelo menos 3 vezes, só hoje à noite, claro. Não sei quando você
vocês dois começaram hoje ou quando você começou a ser infiel com ele, então terão muitos mais, tenho certeza. Irene chorando respondeu. Foram 6 meses. Estivemos dormindo juntos pelas costas de Ron em todas as viagens e eu não sei quantas vezes Jeffrey esteve comigo. E não usamos proteção. Deus, soa tão barato falar sobre isso assim? 6 meses, minha nossa, e sem proteção. Você estava tentando engravidar? Ela balançou a cabeça negativamente enquanto Ron se virou para Jeffrey e disse: Então, Jeffrey, sem proteção, eu preciso fazer exames para DSTs? Claro que sim. Você não acha que vou acreditar na sua palavra, né? Irene não é a única secretária estúpida com quem você está dormindo, não é? Vamos lá, Jeffrey. Seja honesto. Jeffrey nada disse. Ele estava começando a se sentir extremamente desconfortável ali embaixo da escada, nu, enfrentando um homem enlouquecido com uma arma apontada diretamente para suas partes íntimas. Irene estava chocada. Ela nunca tinha sequer pensado na possibilidade de passar uma DST de Jeffrey para Ron, e sua falta de consideração por isso a horrorizou. Ah, Deus, Ron, eu sinto muito. Nem pensei em DSTs, mas eu estava tomando pílulas anticoncepcionais o tempo todo. Que esposa infiel tão atenciosa você é, querida. Ah, acho que você não é mais minha querida, não é? Não foi pelo menos nos últimos 6 meses? Jeffrey é o primeiro ou já houve mais antes dele? Jeffrey ficou em silêncio enquanto Irene dizia: Jeffrey foi o único com quem eu fui infiel. Você tem que acreditar que eu só amo você, Ron. Isso foi apenas físico. Não, Irene, eu não preciso acreditar em nada que você diga. E não é apenas físico, é tudo. Além disso, não acredito que você possa me amar. Você destruiu nosso casamento, minha confiança e o respeito próprio. Você quebrou seus votos matrimoniais, me negou a chance de ter filhos com você, e você pode ter destruído minha saúde, assim como a sua, com essa intimidade desprotegida com esse idiota. Foi então que Ron gritou com a dor em sua voz, cortando a sala como uma faca. 7 anos de casamento reduzidos a essa cena suja, os ingressos para o Hawaii em seu bolso, que seriam uma surpresa para o aniversário de casamento na próxima semana, agora pareciam uma piada cruel. Ele se virou novamente para Jeffrey. Agora, o que faço com você, Jeffrey? Vamos ver. Para começar, estou processando você por alienação de afeto, o que vai resultar no meu próximo divórcio da mulher infiel com quem estive casado. Depois vou processar sua empresa, a Meridian Corporation, e sua diretoria, junto com a empresa-mãe e seus diretores, por falha em impor cláusulas de moralidade da empresa. Ainda assim, isso não é a melhor parte. Eu guardei o melhor para quase o final. Ele jogou o celular de Jeffrey para ele. Eu tive uma conversa reveladora com sua esposa enquanto esperava vocês dois terminarem suas atividades íntimas. A propósito, você realmente não deveria tratar sua filha como lixo. Ontem foi o aniversário dela e você perdeu só para dormir com minha esposa. Ligue para sua esposa agora, idiota. Não, Ron, você não fez isso. A Irene gritou. Ah, sim, fiz. A propósito, Irene, você se importou em contar para Jeffrey o que eu faço da vida? Ela balançou a cabeça. Bom, Jeffrey, eu sou um dos 3 melhores advogados de divórcio desse estado e os outros 2 trabalham para mim. Você pode ter certeza de que vou garantir que sua esposa tenha uma representação adequada no processo de divórcio contra você e nós não vamos cobrar dela 1 centavo. Jeffrey se virou para ir fazer sua ligação enquanto Ron continuava. Você, por outro lado, Jeffrey, vai pagar por trás literalmente. E então Ron disparou contra a nádega direita de Jeffrey, fazendo com que ele caísse no chão, gritando como um bebê, repetindo: Você me atirou? Você me atirou? Enquanto ele chorava. Você tem sorte de eu não ter te matado, seu idiota, Ron gritou de volta. Ele olhou para Irene chocada enquanto ligava para o 911 para chamar a polícia e uma ambulância. Já havia contatado seu escritório e seu advogado criminal estava a caminho. Ao desligar, disse a Irene: Quando a ambulância chegar, pegue o nome do hospital para onde estão levando seu amante e, por favor, ligue para a esposa dele para avisá-la. Assim ela pode garantir que as crianças dele possam vê-lo enquanto ele se recupera no hospital. É o mínimo que você pode fazer depois de destruir a vida deles com sua infidelidade. Irene apenas baixou a cabeça e não disse nada. A cela de detenção na cadeia do condado tinha o cheiro de suor, desinfetante e desespero. Eu estava sentado no banco de metal frio com as costas contra a parede de concreto, esperando Dave Harrington, meu parceiro de negócios e amigo há 20 anos, organizar minha fiança. Minha mão direita ainda sentia o peso fantasma da 9mm que eu entreguei voluntariamente aos oficiais que responderam à minha ligação do 911. Eles foram profissionais, quase simpáticos, depois de entenderem o que havia acontecido. Kelly, um guarda, disse abrindo a porta da cela: Seu advogado está aqui, a fiança foi aprovada. Dave me esperava na área de processamento com um terno impecável, apesar da hora cedo. Ele sempre foi o mais organizado de nossa parceria, até nas crises. Ron, ele disse batendo minha ombro, vamos te levar para casa. Tem algo ainda para ir para casa? Perguntei. A casa está bem. Irene foi embora. Eu mandei Marshall
Marshall e 2 pargais garantirem que ela pegasse só o que era dela. O contrato pré-nupcial é a prova de falhas, você sabe disso melhor do que ninguém, já que você foi quem escreveu. Dave me deu o resumo de tudo o que aconteceu depois que fui levado. Jeffrey Connor foi tratado e liberado do hospital do condado, um ferimento superficial, nada grave fisicamente. A esposa dele, Sarah, apareceu no hospital com os papéis de divórcio já em mãos. Irene se mudou para a casa da irmã por enquanto. O advogado dela ligou para o meu 1 hora atrás e ela não está contestando nada no contrato pré-nupcial. Boa jogada, disse eu encarando a janela enquanto a cidade passava em um borrão. Ela perderia e ela sabe disso. Eu acenei. O combate legal à frente seria brutal, mas era território familiar para mim. No tribunal, eu iria recuperar o controle que me foi roubado aquela noite. Me leve para casa, Dave, disse eu. Eu preciso de um banho e umas 12 horas de sono antes de começarmos a destruir a vida de Jeffrey Connor. 3 dias depois, Dave chegou com o café da manhã e uma pasta de couro cheia de papéis. Ele estava ocupado. Jeffrey Connor, disse ele, espalhando os arquivos pela minha mesa de cozinha, tem um histórico e tanto, 3 denúncias de assédio sexual nos últimos 5 anos, todas resolvidas discretamente. A empresa dele, Meridian Corporation, tem um padrão de protegê-lo. Ele é valioso para eles, traz grandes clientes, fecha negócios importantes. Eu tomei um gole de café, minha mente jurídica já montando as peças que possibilitavam esse comportamento. Exatamente, ele respondeu. E fica melhor. A senhora Connor, Sarah, veio ao escritório hoje pela manhã. Ela está pronta para destruir tudo. Parece que Jeffrey tem um rastro de escândalos e deslizes financeiros que ela não sabia. É isso que eu gosto de ouvir, respondi, começando a planejar a vingança.